Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estar aqui, podendo compartilhar, podendo servir, podendo abordar coisas que nós aprendemos, importantes informações que nós aprendemos no consultório, a partir da sabedoria de cada amigo evolutivo que nos procura. Eu sempre digo isso, não são clientes, não são pacientes, são amigos evolutivos. E os amigos evolutivos trazem suas trajetórias. E a partir dessas trajetórias nós aprendemos muitas coisas. E é importante que se possa compartilhar tudo isso, porque são informações que ainda não constam na literatura oficial da ciência, das pesquisas. São casos clínicos, né? Nós mantemos, logicamente, a ética, o sigilo, mas são informações muito importantes que nos permitem responder algumas perguntas e nós diremos assim, mas qual é o livro que fala sobre isso? É o livro da vida, né? O livro da vida, e cada um de nós tem uma página. Há 15 dias atrás eu estava aqui falando sobre homossexualidade e espiritualidade. Fizemos uma breve abordagem mostrando aspectos importantes. O fato de que a tendência homossexual não é uma escolha. Quem estava aqui na palestra há 15 dias atrás, que eu falei? Levante o braço, por favor. Mas algumas pessoas não estavam. Então, o que eu falei na palestra anterior? Primeira questão, homossexualidade não é escolha. Esse é um aspecto importante para que nós possamos lidar com as pessoas que trazem essa questão sem preconceito. E por que não é escolha? Porque nós mostramos no slide que existe um sexo fisiológico correspondente às características do corpo e existe um sexo psicológico. E por que não é escolha? Porque esse sexo psicológico ele se define no 3º ano de vida. E a capacidade de escolha de uma criança está estabelecida a partir do 7º ano de vida. Então essa criancinha não escolheu, ela começa a se perceber diferente de outras pessoas, ela tem uma indagação, mas ao mesmo tempo ela traz uma percepção de que nós sabemos que sexo é um assunto tabu ainda hoje na nossa cultura, então a criança fica constrangida de falar sobre isso. E porque ela não pergunta, ela não tem a informação. E algumas vezes os próprios adultos, porque nós trazemos essa questão da regressão ao longo, né, da civilização, da nossa história. Então, quantas dificuldades os adultos têm de falar sobre sexualidade de um modo geral? Um dos tópicos das nossas palestras, dentro do projeto Consciência da Vida, é sobre sexualidade, para que se possa dar uma educação sexual, que de um modo geral não acontece. Se não se começa esse diálogo inicialmente, desde a infância, chega um ponto que esse diálogo é bloqueado. E na palestra de 15 dias atrás, nós falávamos sobre isso, sobre a questão de que não é uma opção e de que é uma tendência trazida pela individualidade. O que é a individualidade? É a nossa parte mais essencial, formada por 3 aspectos. O mental superior, que é o nosso nível de ideais, o nível intuitivo e a nossa essência espiritual. As questões da individualidade normalmente têm uma origem em memórias transpessoais. As questões da personalidade, de um modo geral, têm origem na infância. Nós nascemos com uma individualidade sem personalidade. A personalidade que nós somos hoje é construída pela interação entre essa individualidade que traz todos esses arquivos do passado e os estímulos do meio ambiente. Personalidade vem do termo grego persona, quer dizer máscara. É como uma casca. Nós construímos uma casca no nosso contato com o meio externo. E quando nós trabalhamos até mesmo em outras questões ligadas à sexualidade, nós vamos encontrar algumas questões relacionadas à personalidade, que eu não vou falar aqui hoje porque não é o tema, mas, por exemplo,
questões de pedofilia, zoofilia. Nós vamos encontrar causas na infância. Só para ilustrar um caso clínico bastante doloroso, vamos dizer assim. O menino com 8 meses de idade, ele dormia na mesma cama que os pais tinham relações à noite. E a criança vive dentro do campo emocional da mãe. E essas relações eram muito frequentes. E na vida adulta, esse homem se tornou um pedófilo. E quando nós fomos trabalhar com ele em regressão, ele havia feito uma associação entre sexualidade e infância. E aí encontramos a causa das questões relacionadas à pedofilia. Então, temos muito material ligado a isso, com casos clínicos esclarecedores, para que se entenda aquilo que pode ser modificado e aquilo que não pode ser modificado. Bom, aqui nós temos uma pergunta muito interessante, que não está diretamente relacionada à questão da homossexualidade, mas interessa a todos nós que somos seres espirituais vivendo uma experiência no mundo material. Onde e como nasce o espírito antes da primeira reencarnação? Essa é uma pergunta bonita, porque ela nos remete à ideia de eternidade. A energia primordial vibra primeiro no reino elemental. São as forças da natureza. É pura energia. Quando essa energia se condensa, ela vibra essa etapa do reino elemental, ela adquire matéria. Ela entra no reino mineral e vai vibrar do carbono bruto às pedras preciosas. Existe aí uma escala evolutiva. As pedras preciosas são as pedras mais evoluídas. E o carbono bruto é a pedra primitiva. Nesse reino nós temos energia e matéria. Quando essa mônada evolutiva entra no reino vegetal, ela adquire sensibilidade. Temos então energia, matéria e sensibilidade. Essa mônada vai evoluindo das ervas daninhas às orquídeas, que são as formas mais evoluídas do reino vegetal. Numa outra etapa, essa energia entra no reino animal. Observe que ela vai acrescentando complexidade à estrutura. No reino animal nós temos energia, matéria, sensibilidade, instinto, pensamento rudimentar, sentimentos. Animal é alma grupo, vegetal é alma grupo, pedra é alma grupo. Não há individualização. A evolução vai ocorrer do animal selvagem ao animal doméstico. Esse é um aspecto importante, porque nós achamos que os animais que se aproximam de nós têm uma utilidade para o ser humano. Não é? Cão serve para tomar conta da casa, gato talvez não tenha muita utilidade, bois viram alimento. Não é? E o que acontece? Não, na verdade, eles são projetos evolutivos. Eles não se aproximam do reino humano para nos servir. Pelo contrário, o mestre Francisco de Assis falava sobre isso, que nós pudéssemos estar cuidando dos nossos irmãos menores. Por quê? Por um aspecto muito importante. Porque chegada essa etapa no reino animal, há uma individualização, essa mônada entra no reino humano, acrescenta aparelho fonador, neocórtex, que é a parte de produção de pensamento. Animal só tem velho córtex, que é a parte mais primitiva, a parte mais instintiva. Nós já fizemos captação psíquica de animal, o sensitivo captando o inconsciente do animal. É como se aqui na frente fosse vazio. Não há produção de pensamento, não existem ideias. Por isso o animal, ele não cria, ele não tem a parte de imaginação, ele tem a parte instintiva. E existe uma possibilidade de que
as pessoas que trazem uma estrutura psicopática possam trazer memórias evolutivas de fase animal em que tenham sido maltratadas. Animais caçados, com cria dizimada, animais esquartejados, nós temos esses casos clínicos no nosso banco de dados, porque esses animais, se eles são maltratados, quando eles entram no reino humano como um ser primitivo, né? No reino humano a evolução vai do homem primitivo aos mestres. Esse ser humano primitivo, ele pode trazer no coração um ódio muito grande em relação ao ser humano. Nós tivemos recentemente um exemplo na mídia de um safari na África, porque alguém vai para a África caçar elefantes. Né? Qual é o prazer? Veja bem, isso também é um traço psicopático. Porque cada vez que o meu prazer é o sofrimento do outro, eu tenho que pensar um pouco sobre isso. Então, tudo isso, essas informações nos remetem a uma reflexão em relação ao modo como nós lidamos com os animais. No meu Facebook vocês vão encontrar uma página falando sobre a questão de como o gado é criado, como o gado é abatido. E a foto é interessante, vocês olham a foto, vocês veem o corpo dos animais, mas é como se a alma grupo já tivesse se retirado, como se eles estivessem ali como cadáveres ambulantes. E nós precisamos repensar sobre tudo isso. E quando, dentro desse processo, do todo, a Mônada dá o reino elemental, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano, por isso dizemos que estamos voltando à casa do Pai, e acima o reino angélico, quando essa individualidade é expressa através daquilo que o Mestre Jesus disse, não por mim, mas pelo Pai. Essa consciência de que, embora tenhamos passado por um processo de individualização, quando nós retornamos a esse estado de consciência, de unidade, esse eu já não faz mais sentido. Nós entendemos que todos somos um, que há uma interligação entre todos os seres, não é? Então, essa é a ideia. Onde o espírito está antes da primeira encarnação no reino humano? Ele está no reino animal. Ali se faz. Observe uma coisa interessante. Quando nós falamos sobre o reino mineral, nós temos elementos minerais dentro do nosso corpo. O dentro e o fora são um só. Quando nós falamos sobre os vegetais, nós temos o sistema vegetativo, que é o nosso sistema nervoso. É exatamente igual à ramificação de uma folha. Quando nós falamos sobre o reino animal, nós também temos o nosso instinto de sobrevivência. Então, o que acontece no processo evolutivo? Nós somos, nessa sequência, a forma de vida mais complexa, mais especializada. E trazemos essa memória. Inclusive, em regressão, é possível, eu já trabalhei com algumas pessoas que acessam memória evolutiva, por exemplo, de um leão maltratado no circo, porque se usa o animal quando ele não serve mais, se maltrata. Né? Algumas pessoas fazem essa conexão, porque nós temos essa representação dentro de nós através de uma longa cadeia evolutiva. Então, responde a pergunta de vocês sobre onde existimos antes. Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre isso? O princípio básico é a energia que vai existir até a eternidade. Sim. Ok, eternidade. Somos seres eternos, né? Uma outra pergunta que está aqui. Como os espíritos não possuem sexo, pode um reencarnado trazer características do sexo anterior